Olá, meu amigo, que a graça e a paz seja com você, que a graça e a paz seja com a sua casa, com a sua família, que Deus abençoe o seu lar. Eu sou o pastor João Paulo e tenho uma palavra de Deus para a sua vida nesse momento. Se Deus falar com você, compartilhe essa palavra com outras pessoas também. Pode ter pessoas precisando ouvir essa mensagem e assim você vai estar abençoando outras vidas com certeza. Meu amado, eu estava há poucos dias eu estava levando o lixo para fora da minha casa e quando eu abri o portão e fui até a rua colocar o lixo lá fora, eu coloquei o lixo na lixeira, tudo certinho. Quando eu voltava, eu então comecei a trancar o portão. Eu fechei a primeira fechadura, fui para a segunda tetra. E quando eu estava fechando a segunda fechadura, Deus falou muito forte ao meu coração. E é essa palavra que eu quero compartilhar com você nesse momento. A palavra que Deus falou comigo enquanto eu fechava o portão da minha casa foi assim. Talvez a pergunta vai parecer um pouco descabida, mas Deus me perguntou assim, quando uma pessoa sai da sua casa para ir à igreja, ela larga a porta da sua casa aberta ou ela fecha a porta da sua casa? Eu acho que ninguém, em sua lucidez, faria isso. Pelo contrário, todos trancam as suas portas e janelas, mesmo para se proteger dos ladrões ou até mesmo do mau tempo, que poderá estragar a sua mobília se de repente fizer alguma chuva, der algum temporal, né? Todos nós trancamos. E Deus começou a ministrar sobre isso no meu coração. E de repente veio uma palavra. Eu quero compartilhar com você, está aqui no livro de Mateus, capítulo 24, no versículo 43, diz assim: Mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Eu falei, Senhor, todas as vezes que a gente sai de casa, nós trancamos a nossa casa, trancamos as janelas, as portas para que os ladrões não entrem, não roubem, as janelas para que o temporal não atinja a nossa casa. Pois bem, sabendo disso, sabendo que fazemos tudo isso, a pergunta é, aquilo que Deus falou no meu coração, por que quando nós saímos da igreja, depois de ouvir uma palavra de Deus, não tomamos esse mesmo cuidado com a nossa alma? Ou seja, por que não damos tanta importância em fechar as janelas da nossa alma, a fim de que o ladrão também não entre, a fim de que também o mau tempo, não prejudique a nossa fé? Meu irmão, as más companhias corrompem os bons costumes. O que acontece? Muitas vezes nós vamos na igreja, muitas vezes nós chegamos na igreja e nos preocupamos tanto em fechar a porta da nossa casa quando estamos indo, e quando estamos lá na igreja nós ouvimos uma palavra, nós ouvimos a mensagem, Deus fala com a gente, e quando a gente está saindo da igreja, muitas vezes nós não nos preocupamos em fechar as janelas e as portas da nossa alma. Como assim, pastor? Muitas vezes a gente sai da igreja e o inimigo já entra e já rouba a palavra. Muitas pessoas já, quando entram no seu carro para vir embora, já começa a falar mal do culto, começa a falar mal de algum irmão, começa a falar da vida de outra pessoa, e daí o diabo já vai e rouba a palavra. Ele já não lembra mais a palavra que foi pregada no altar. E é isso que Deus está falando. Vocês se preocupam em fechar a porta da sua casa, mas não se preocupam em fechar a porta da sua alma. E as pessoas têm estado vazias. Porque o diabo ele entra na vida da pessoa e começa a semear as palavras ruins. Quando você deixa a janela da sua alma aberta, o diabo começa a semear o joio. O mau tempo vem
E o diabo começa a semear o quê? A amargura, a discórdia, a impureza, a imoralidade, a mentira, o engano, etc. Ali no livro de Gálatas, capítulo 5, você vai ver os frutos da carne. E são esses frutos que o diabo começa a semear na vida da pessoa. O nosso bem maior, aquilo que deve ser preservado, não é o que a traça come e o que a ferrugem consome aqui na terra. O nosso bem maior é o nosso coração, a nossa alma. A Bíblia diz: de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. É preciso ter um coração puro e as mãos limpas para habitar no reino de Deus. A Bíblia diz isso. Mas nós nos preocupamos em quê? Em trancar apenas aquilo que temos como bens na terra. Ah, porque eu preciso guardar os bens que Deus me deu aqui na terra. Porque eu preciso cuidar daquilo que Deus me deu. O que Deus te deu, irmão, foi um tesouro muito mais precioso do que você tem aqui na terra. O tesouro maior que Deus te deu não é o tesouro que tem na sua casa. O tesouro maior que Deus te deu é o Espírito Santo que está na tua vida. E você deve guardá-lo. Guarda a tua coroa para que ninguém te roube. Guarda a tua coroa. O Senhor te convida hoje, o Senhor Jesus te convida hoje a você olhar para dentro de você, para ver se existe na sua vida alguma porta do pecado aberta. E se existir alguma porta de pecado aberta na sua vida, é necessário o mais rápido possível, o mais rápido, fecharmos essa porta. Não deixe ela aberta. Sabe, eu já ouvi muitas vezes as pessoas dizerem o seguinte: ah, mas está tudo bem, minha vida com Deus está bem. A pessoa se engana, achando que a vida dela com Deus está bem, deixando uma porta de pecado aberta. Muitas vezes a pessoa diz assim: eu vou deixar essa porta desse pecado aberta porque ela parece que refrigera. Porque parece que esse pecado aqui, eu tenho ele aqui, mas eu sinto que eu estou no controle, eu sinto que está tudo bem. Parece que até essa porta aberta me dá um frescor, me mostra que eu estou no controle da situação. E a pessoa vai se enganando a si mesma. Mas sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que se você tem um pecado na sua vida e você não consegue se libertar desse pecado, você é escravo dele. E quando somos escravos do pecado, nós não estamos no controle de nada. É necessário entregarmos a nossa vida para Jesus, para que Ele nos liberte do pecado, para que Ele nos liberte desse mal. Então precisamos entregar a nossa vida, fechar as portas. Meu irmão, a Bíblia diz, aqui no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2: porque vós mesmos sabeis muito bem, o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. O dia do Senhor virá como um ladrão. Mas para quem que ele virá como um ladrão? Para os desavisados, para aquelas pessoas que não estão com Cristo. O dia do Senhor virá como um ladrão para aquelas pessoas que não temem a Deus, que não estão conectadas com a palavra, com a verdade de Cristo. Então o dia do Senhor virá como um ladrão para ela. Mas e para os filhos de Deus? Olha o que a Bíblia diz, no mesmo livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, só que no versículo 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Então, aqueles que estão com Deus estão avisados. Deus avisa os seus filhos. Deus mostra. Deus mostra. Então hoje Deus pede um relacionamento com você. Não ache que o fato de você ir e voltar à igreja, você está bem com Deus. Não é isso. O salmista Davi disse assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, ele guardou a palavra no coração e fechou a porta para que o diabo não roube. Porque o diabo ele vem para roubar, para matar e para destruir. E o que o diabo quer roubar? A fé que está dentro de você,
a palavra que Deus fala com o seu coração, na sua vida. É isso que o diabo quer roubar. O diabo não está preocupado com a sua conta bancária, com o que você tem, não. Ele quer roubar o que você tem de bem maior na sua vida, que é a presença de Deus. Então, hoje, nós temos que olhar para dentro de nós. 1 Coríntios 11 diz assim, olha, analise esse homem a si mesmo. Olha para dentro de si. Veja como está a sua vida. Se a sua vida, se dentro de você, você tem deixado as janelas da sua alma aberta. O que é as janelas da sua alma aberta? Os seus olhos, por exemplo, é uma janela da sua alma. Para que você tem olhado? Você tem olhado mais para as coisas do mundo do que para Cristo? Você tem emprestado os seus olhos para verem as coisas que te fazem pecar? Outra janela da sua alma é o seu ouvido. Para quem que você tem dado ouvidos? Para os filhos das trevas ou para o filho da luz? Então comece a pensar. Outra janela da sua alma é a sua boca. A Bíblia diz, a boca fala do que o coração está cheio. Aquilo que os seus olhos veem, aquilo que os seus ouvidos ouvem, enche o seu coração e daí a sua boca lança aquilo que você se alimentou. Então comece a olhar para dentro de você. Comece a olhar para a sua vida. Comece a ver como a sua vida está. E o pastor fala isso hoje para você com amor. Porque Jesus está voltando, meu amado. E nós não podemos ficar desavisados. A volta de Jesus está próxima. É iminente a volta de Jesus. No livro de Apocalipse, capítulo 3, diz assim: E o anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens o nome de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Meu Deus! Então o anjo da igreja escreveu assim, amado. Olha o que o anjo da igreja escreveu, ó. Eu sei as tuas obras, que tem nome de que vives. Para quem que Deus fala isso? Para o povo dele. Ah, vocês têm nome de que vives. Vocês são aquelas pessoas que muitas vezes frequentam a igreja, que vão para a igreja, as pessoas olham para você e falam, ah, aquele lá está vivo com Deus. Mas aí Deus fala assim, olha, eu sei as tuas obras. E eu sei que você tem ido, mas tem deixado portas e janelas abertas, tem sido roubado. Então o que nós devemos fazer? Apocalipse 3:3. Lembra-te, pois, do que tens recebido. Procura na sua lembrança aquilo que você tem recebido, as palavras que Deus falou com você. E ouvido, não só na igreja, mas também no coração quando Deus fala, e na leitura da palavra, através do louvor, etc., quando Deus fala com você. E guarda-te, guardam, e arrepende-te. Então, é isso que Deus fala conosco hoje. Deus falou, você ouviu, guarda e arrepende. Por quê? Se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Amado, que Deus tenha misericórdia, para que possamos fechar as portas e fechar as janelas da nossa alma. Que Deus nos dê graça para vivermos a plenitude da palavra dele e esconder aqui no nosso coração para não pecar contra ele. Então, em nome de Jesus, eu quero orar com você agora. Eu quero fazer uma oração pela sua vida, pela minha vida, para que nós possamos juntos sermos vigilantes. Em nome de Jesus. Vamos orar? Amado Deus e soberano Pai, a tua palavra, Senhor, é maravilhosa, porque ela sempre quer o melhor para nossas vidas. E o Senhor está dizendo que se estivermos com o Senhor na tua presença, ó Deus, mal algum virá sobre nós, porque o Senhor nos avisará. Aquele dia que o Senhor voltar não nos pegará de surpresa, porque o Senhor nos avisará. Então, em nome de Jesus, meu Deus, neste momento eu estou orando com essa pessoa e eu estou abençoando a vida dela. Pai,
Mostra-nos, ó Deus, onde temos brechas abertas, onde temos portas abertas para podermos fechar. Que os nossos olhos sejam puros, que os nossos ouvidos sejam puros, que nossos lábios sejam puros. Deus, nos guarda deste mundo, do pecado desse mundo. Nos guarda, meu Deus, das maldades desse mundo e abençoa, meu Pai. Em nome de Jesus, cada um que está me ouvindo aqui nesse áudio. Deus, abençoa em nome de Jesus esta casa, este lar. Entra nessa família. Pai, se estiver alguém precisando ser transformado, a Tua palavra transforma. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu abençoo esta família, para a glória do Teu nome. Amém. Meu amado, compartilhe com mais alguém essa palavra, para que o Espírito Santo de Deus possa estar entrando em quanto mais lares possíveis e alcançando pessoas. Eu tenho recebido testemunhos de pessoas que têm recebido áudio, tantos áudios, não só esse meu, mas tantos áudios. Tem pessoas que têm recebido e têm falado assim: olha, tem transformado a minha vida. Então, compartilhe. Se você ama alguém, manda essa mensagem para essa pessoa que você ama, para que ela possa ser abençoada pela palavra de Deus. Deus abençoe sua vida também. Deus abençoe seu lar. Em nome de Jesus. Amém.